Olá, queridos e queridas, bem-vindos de volta ao meu canal, Camila Pauleto Consultoria. E desde a semana passada nós estamos iniciando um estudo bíblico de uma maneira diferentona, talvez a maneira que eu explique as coisas aqui você nunca viu alguém explicando, mas é isso que é legal, porque você pode mandar esse estudo bíblico para aquelas pessoas que acham que a Bíblia é careta e que ser cristão é uma coisa ultrapassada. E aqui nesse canal nós vamos ver que não é nada disso. Vamos lá? Muito bem, hoje eu tô com a cola, o caderno, que eu fiz todas as minhas anotações, e uma Bíblia que é nova versão transformadora, tá? Essa Bíblia grandona aqui, eu gosto muito da linguagem de hoje, mas a primeira Bíblia que eu achei na frente ali foi a nova versão transformadora. E muito provavelmente o vídeo de hoje vai ficar comprido. Por quê? Porque o assunto de hoje é polêmico. Nós vamos falar sobre livre-arbítrio e pecado. Sim. Não é muito confortável falar sobre isso, mas vamos fazer o melhor possível, até mesmo porque eu não estou fazendo isso para agradar ninguém, a não ser ao próprio Deus que eu sirvo. Então tá bom, vamos lá falar sobre livre-arbítrio. Então nós já falamos no último vídeo que Deus, ele deu para o homem, né, desde Adão, ele deu o livre-arbítrio. Por que que ele deu o livre-arbítrio? Porque senão ele faria de nós robozinhos, e não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus foi criar o ser humano e não robôs, sabe? E o que acontece? Quando o homem resolve pecar, ele dá lugar da brecha, né? A gente aí tem várias linguagens que falam sobre dar espaço, da brecha, para o inimigo cegar o entendimento dele. Por quê? Qual é a coisa que mais afasta o ser humano de Deus? O pecado. Então, sendo assim, o inimigo tem poder de cegar o entendimento, assim como está escrito lá em 2 Coríntios 4:4, eu acho que eu já citei no último vídeo, né? O Deus deste século, com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos para que não se resplandeça a glória de Deus. Eu sei pouquíssimos versículos de cabeça e endereço muito menos, mas os que eu souber de cabeça, para facilitar a nossa vida aqui e evitar de procurar na Bíblia, eu vou falar, tá bom? Então, como que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos? Você já reparou que quando você percebe que você estava fazendo alguma coisa de errado, que você tem que mudar de direção, ou até mesmo que o Espírito Santo te revelou alguma coisa, você fala assim, poxa vida, como que eu não vi isso antes? Como que eu não reparei? Como que eu não percebi que eu estava sendo tão enganado, tão enganada? É por isso, por causa desse versículo, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que se não resplandeça a glória de Deus. Agora, como assim os incrédulos? Eu não sou incrédula, eu sou crédula, eu creio em Deus. Acontece o seguinte, meu bem, quando você deixa o pecado entrar, você está dizendo para Deus, eu não creio em você. Porque quem crê em Deus verdadeiramente não peca. Não anda pecando, né? Todos nós somos pecadores, vamos deixar o negócio bem claro aqui. Mas você não anda em pecado, sabe? Repetindo aquele mesmo erro. O que é o pecado? É um erro. O que é o erro? É errar o alvo. Você tá indo naquela direção e você dá uma escorregada, você peca, você erra o alvo. Isso é pecado, tá bom? Não é, ai, seus pecadores, pecador sem vergonha, agora você vai ter que morrer queimado no mármore do inferno. Não é assim que nós explicamos para alguém o pecado, certo? Nesse canal aqui a gente vai quebrar vários paradigmas e várias tradições e crentez e etc, porque eu não tô aqui para agradar ninguém. Vamos deixar isso bem claro. Muito bem, vamos falar sobre responsabilidade. Vamos abrir em 2 Coríntios 5:10. Olha lá que tá escrito.
Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Então tá bem claro, né, gente? De acordo com as nossas obras aqui na Terra, nós vamos receber o galardão, né? O que é esse galardão? É o prêmio de merecimento. Certo? Em Hebreus 4:13... Hebreus 4:13 diz assim: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Então, assim, ainda que você pense que você está escondendo de alguém alguma coisa, né? Então, às vezes, você está pecando contra seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, uma autoridade sua. Nada fica em oculto aos olhos de Deus. Isso não é para te colocar medo, mas é para te tornar consciente de uma coisa que você já sabe, porque é bem óbvio, né? Óbvio que quem crê em Deus, ou quem crê no poder de Deus, sabe que nada está em oculto aos olhos dele, porque Deus, é onisciente, é onipotente, é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas e ele pode todas as coisas, certo? Então vamos prosseguir. Às vezes nós falamos algumas coisas e a nossa boca produz vida ou morte. E tem mais. Você influencia o meio que você está. Então, se você falar coisas boas, você vai produzir coisas boas. Você vai influenciar, né? Sabe esse negócio de influenciador? Todos somos influenciadores. Se você influencia 5, 10 ou 1 milhão de pessoas, não importa, você é influenciador. E tem que ter isso em mente. Para quê? Para nos policiar e pararmos de fazer coisas que fazíamos antes e que não vai produzir vida na vida de quem está nos escutando agora. Outra coisa, tudo que você fala, você atrai para você, porque se a palavra de Deus traz, a palavra de Deus não, se a palavra que sai da sua boca traz vida ou traz morte, se você só falar de desgraça, você vai atrair desgraça. Se você só falar de coisa boa, você vai atrair coisa boa. Se você só reclamar da sua vida, é cada vez mais coisa ruim que você vai atrair. Você já parou para pensar nisso? E isso também é pecado, porque ninguém consegue agradar a Deus falando um monte de besteira, reclamando e tudo mais, né? Então, faça agora uma análise da sua vida de coisas que ainda você não entregou para Deus. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você tem vivido coisas boas, você tem tido um progresso, você tem buscado a palavra de Deus e as coisas estão melhorando, mas existem áreas da sua vida que você ainda não conseguiu deixar de pecar. Eu vou dar um exemplo bem simples, falar palavrão. Então, se você antigamente falava muito palavrão, eu falava muito, muito, muito mesmo. Até meu pai, que era super liberal, se incomodava com isso. Hoje em dia, conforme você vai colocando a palavra de Deus dentro de você, isso vai saindo da sua mente, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Pode ser que escape alguma coisa, pode ser que muitas vezes você fale por zoeira, por brincadeira, mas isso não pode fazer parte da sua vida, entende? Então, que área da sua vida você ainda não entregou? Agora nós vamos falar do pecado. Nossa, tem que ter uma coragem para chegar aqui na frente dessa câmera e falar sobre isso. Só Deus mesmo, só o Espírito Santo de Deus para capacitar a pessoa e tirar, né, todo o medo. Então, vamos lá. Lá em Gênesis 1:1, tá lá, no princípio Deus criou o céu e a terra. E em Gênesis 1:31 tá assim: viu Deus que tudo quanto fazia era bom, né? Tem várias traduções, mas basicamente o que quer dizer é isso. E lá em Ezequiel 28, do 13 ao 19, vai relatar como era Satanás antes de ser Satanás.
Ele era um anjo de luz e ele tinha nele cravado pedras preciosas e até instrumentos musicais. Então ele andava, aquela coisa brilhava, tocava música e ele era muito lindo. E o que aconteceu com ele? A vaidade entrou no coração dele. Ele não queria ser depois de Deus não. Ele queria ser como Deus, maior que Deus. E essa vaidade entrou no coração dele. E ele começou a fazer, você vai ver em algumas traduções, comércio. O que é esse comércio que ele começou a fazer? Esse comércio é o seguinte, pode acontecer na igreja, pode acontecer no trabalho, pode acontecer até mesmo dentro da família. Em vários lugares onde se tem uma autoridade que se deve respeitar. Aconteceu que esse anjinho lindo, de luz, maravilhoso, esplendoroso, começou a falar para os outros anjos que estavam abaixo dele. Você não acha que eu sou lindo demais e que eu deveria estar ocupando o trono principal desse céu aqui? E aí ele começou a fazer a cabeça dos amiguinhos. E qual é a semelhança com o mundo de hoje? Toda. Toda. Porque quando alguém quer falar mal de um líder, já expliquei, ou corporativo, ou eclesiástico, né, da igreja, ou até mesmo familiar, começa-se uma campanha para convencer o outro de que ou de que ele tá certo, ou de que ele é melhor, ou até mesmo de que ele é um coitado. Por quê? A autocomiseração, na verdade, é uma soberba gigante e tem um poder de persuasão muito grande, só que é como se fosse uma psicologia invertida. As pessoas usam a autocomiseração para convencer as outras de terem dó dela. E eu apelidei isso de demônio do coitadinho. Então, o demônio do coitadinho é aquele tipo de pessoa que fala assim: ai, mas eu sou uma pessoa tão boa, faço bem, não quero mal de ninguém. Gente, olha, eu não sei, não posso generalizar, aliás, a gente não pode generalizar nada nesta vida, mas todas as pessoas que eu conheci até hoje que falam isso são bem maldosinhas no seu coração. Sim, rapidinho elas se mostram. Rapidinho elas vão falar mal de alguém, elas vão tentar convencer você que elas estão certas em alguma coisa, e esse é o comércio, é o que Satanás fazia para convencer os anjos a favor dele, tanto que quando Deus determinou que ele fosse lançado fora, né, do céu, 1/3 dos anjos foi com ele, e são aí os demônios de hoje que agem contra os escolhidos de Deus, ou até mesmo aqueles que estão querendo se voltar para Deus, tá bom? E aí, o porquê disso, né? Por causa do poder, é uma disputa de poder. Você pode reparar que muitas vezes a pessoa que está fazendo essa política toda, esse convencimento contra o outro, ela não vai ganhar dinheiro com isso, mas ela vai ganhar poder. Ela vai ganhar poder nem que seja só em cima daquela pessoa que ela tá tentando convencer, entendeu? Agora, você quer uma vida restaurada? Sai disso, sai do pecado, sai da mentirinha, porque não existe mentira branca, porque não existe inveja branca, porque não existe meia-verdade. Decida hoje parar de mentir, decida hoje parar de falar mal, principalmente dos seus líderes. Decida hoje parar de pecar, principalmente sobre esses aspectos que nós estamos vendo aqui. Então, em todo o estudo que nós fizermos, vai ter alguma coisa que você vai entender e que vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça, porque, afinal de contas, é para isso que a palavra de Deus serve. Então, se você já descobriu que a maledicência, a murmuração, a mentira não deve fazer parte da vida de quem quer prosperar em Deus, pare agora, tá bom?
E vou te falar mais uma coisa, eu não sei quantos de vocês conhecem uma musiquinha muito tocada nas igrejas da época de 30 anos atrás. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Então, não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. Pecado tem nome. Não faça e pronto. Ah, e mais. E mais. Uma coisa muito interessante e muito importante. O pecado, ele age primeiro na mente. E como é que ele age na mente primeiro? Ele entra pelos olhos. E os olhos, como que os olhos fazem para deixar o pecado entrar? O olho é o que cobiça. O olho é o que tem vontade, né? Através do olho, você tem vontade de ter aquilo que você não pode, você tem vontade de ter aquilo que você não deve. Através do olho você vê coisas que você fica com raivinha, com odinho, com inveja. E o olho é que é a porta do pecado. Através do olho, a mente enche de informação, de caraminhola, e você começa a produzir pensamentos pecaminosos. Então, assim, não adianta você apenas flertar achando que não tem problema, porque o diabo não brinca de ser diabo. Então, não adianta você achar que, isso não tem nada a ver. Tem um conhecido meu que prega a palavra de Deus, que ele diz que lá no inferno vai ter uma saleta com uma plaquinha assim na porta. Não tem nada a ver. Que as pessoas que foram pro inferno, porque falaram que não tinha nada a ver e no final das contas acabaram indo pro inferno. É uma piada, mas é uma piada muito séria, porque muitas vezes você é o tipo de pessoa que fala, mas isso não tem nada a ver. Mas isso não tem problema. Inclusive, está muito na moda, está muito em voga, né? Falar assim, e tudo bem. Não, tudo bem para quem não tá nem aí com a vida espiritual. Para quem tá preocupado com a vida espiritual, tudo mal se você está fazendo o que a palavra de Deus diz que você não deve fazer. Porque isso aqui é o manual da vida. Aqui você vai encontrar todas as soluções para todos os problemas. Eu te garanto isso. Então, vamos prosseguir, porque falta pouco, não falta tão pouco assim. Vamos lá, pode ser que fique longo, vai ficar muito longo, meu Deus. Outra coisa, um deslize pode levar você à ruína. Às vezes, uma coisinha de nada, um errinho pode levar você à ruína, pode levar você a perder sua família, pode levar você a perder a sua empresa e o pior, pode levar você a perder a sua salvação. Então, se preocupe com isso. Eu gostaria de voltar com vocês em um ponto muito importante que eu acho muito interessante. Quando vai lá no Gênesis e procura na hora que a Eva tá conversando com a serpente. A serpente vai começar a falar com a Eva na palavra. Assim como quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo confrontou ele na palavra. Então o inimigo, ele conhece a palavra do começo ao fim. Não se iluda. Não pense, muitas vezes a pessoa está querendo te enganar na palavra e está sendo usada por Satanás para te enganar na palavra. Principalmente quando a pessoa quer distorcer. Olha só o que a cobra, né, a serpente fez com a Eva. Quando Deus deu uma ordem para Eva, do fruto da árvore do bem e do mal não comerás. Ponto. Aí, tudo bem. Passou lá os dias, as horas e tal. Quando a serpente foi enganar Eva, ela vira para Eva e fala assim: é verdade que Deus disse que do fruto da árvore do bem e do mal você pode nem tocar e nem comer? O que ela fez? Ela fez o que o inimigo faz com todos nós até hoje. Te testa para saber se você tá firme,
Te testa para saber se você sabe o que Deus falou para você, se você sabe quem você é em Cristo. E aí a Eva caiu. Porque ao invés dela falar para trás de mim, Satanás, que Deus falou que é para eu não comer, e você tá querendo me enganar, ela foi entrando na conversinha da serpente, que é o que muitos que caem no pecado fazem. Porque assim, a gente fala sempre uma coisa, tanto eu quanto meu marido, a gente ministrando, a gente fala sempre uma coisa. Você não acorda um belo dia, dá aquela respirada e fala assim: hoje acordei decidida a pecar. Tô sentindo uma vontade de pecar no meu coração. Não, gente. O pecado começa com um flerte. O pecado começa com algo, geralmente, que você não tá nem percebendo que tá te levando à ruína. E na hora que você vê, você caiu. Porque Deus não tinha falado pra ela, você não pode tocar nem comer. Mas a serpente conseguiu enganar ela. Por quê? Usou meia verdade. Entendeu? A oferta de Satanás não vai chegar para você vestida de Satanás. Vai chegar para você, geralmente, vestida daquilo que você mais gosta, né? Um belo de um pudim, uma torta de chocolate, ou então uma mulher muito maravilhosa, um homem muito maravilhoso, uma proposta de emprego maravilhosa. Então, tome muito cuidado, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Então, qual que foi a consequência do pecado, né? Para o homem, foi ter que trabalhar o resto da vida para se sustentar e cuidar das coisas todas, porque Deus ia dar tudo de bandeja, a gente não ia ter que trabalhar, se não fosse Adão. E para a mulher, a dor de parto. Deus, que com toda essa palhaçada, com todas essas militâncias retardadas que tem aí no mundo e com toda a tecnologia, ninguém conseguiu ainda tirar a dor de parto, mesmo com anestesia. E olha que aqui no Brasil é um país privilegiado, porque em outros países é muito raro dar anestesia para dor. A gente tem filho na raça mesmo. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Então vamos lá, para encerrar. O pecado trouxe três tipos de morte pro ser humano, né? Pro homem, pro ser humano, pro homem. Três tipos de morte pro homem. A morte física, que é a morte mesmo, de morreu assassinado, matado, essas coisas, ou morreu de doença, ou infartou, sei lá. A morte espiritual, que é a pessoa que ainda que esteja viva, ela tá morta espiritualmente, ou seja, tá longe de Deus e nem percebe. E a morte eterna, que é a segunda morte. Por quê? A gente pode até morrer fisicamente, mas se nós estivermos com a salvação em dia, o físico vai morrer mesmo e o espiritual vai para a vida eterna. Acontece que se você está no pecado, se você não está com a sua salvação em dia, você morre na terra e morre para a vida eterna também. E a morte também é eterna. Às vezes a gente foca tanto na vida eterna, porque na vida eterna vai ser tudo maravilhoso, vai ser vida eterna, vai ser felicidade eterna, vai ser paz eterna, vai ser tudo de bom eterno. Mas a morte eterna vai ser dor eterna, vai ser ranger de dentes eterno, vai ser lago de fogo e enxofre. Por que fogo e enxofre? Porque o fogo queima e o enxofre cicatriza, ou seja, não vai parar de queimar e cicatrizar. É isso que a palavra quer dizer, tá? E por fim, por último, para acabar este vídeo super leve e fácil de entender, existe o arrependimento e o remorso. Então, o que acontece quando a pessoa decide parar de pecar? Ela se arrepende daquilo e muda de direção. Parou de pecar, se arrependeu, fim, acabou. E o remorso? O remorso é aquela dor, é
a pessoa se sente mal e não para de fazer aquilo. Então, quando tem arrependimento, a pessoa para de fazer o que fazia de errado. E quando ela não para de fazer o que ela fazia de errado, ela continua fazendo e continua sofrendo, é porque não foi arrependimento, foi remorso. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que você acha, não precisa ser crente não, tá, gente? Que você acha que vão aproveitar esse estudo bíblico, é de graça e é muito legal e é muito gostoso e vocês têm todo o direito de fazer a pergunta que quiserem aqui embaixo. Comentem aí, vocês podem comentar o que vocês acharam do vídeo, vocês podem tirar dúvida, mas se vier com debate, querendo ofender, querendo discutir religião, ou eu vou ignorar, ou eu vou apagar, ou eu vou dar uma resposta bem mal educada. Tá bom? Eu amo ao próximo como Deus mandou, mas eu não sou obrigada de gostar de coisa errada, não. Tá bom, queridos? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.